E lá eu vivi nessa propriedade rural, afastada, bem afastada da cidade. E foi uma experiência muito legal para mim, foi muito bacana. Mas eu vinha de um momento meio tenso no meu relacionamento com o Corinthians, que havíamos brigado de forma muito dura com a administração do Andrés, com as pessoas que o antecederam. Brigado na expressão, é divergido, né, porque eu nunca ofendi o Andrés enquanto dirigente. Mas eu tinha e ainda tenho divergências sob o ponto de vista administrativo puro. Fique bem claro, a gente tem que separar as coisas. E assim, eu andando no interior, no meio do mato com os meus cachorros, tenho 2 Rottweilers, eu ficava conversando com o criador, que eu estava bem cansado de tudo que se referia a Corinthians, né? Acho que a dívida que o Duílio acabou herdando, o legado, né, das gestões anteriores, foi muito difícil. Isso não é porque eu estou falando, é a realidade. Todo mundo sabe os números da dívida do Corinthians hoje, são públicos. E sabe quando você fala, porra, o que eu espero do Corinthians? Até quando isso? Eu vou ter que ficar batendo em ponta de faca. O que eu quero fazer diferente para o Corinthians, eu vou conseguir executar um dia, é o pensamento que eu elevava para o Criador, como eu disse. Onde que vai parar isso aí? E as pessoas que me são próximas sabem desse meu descontentamento com o status quo. E olha, parece piada, mas foi mais ou menos eu voltar para casa e receber a ligação. Tinha acabado a eleição, o Duílio tinha ganhado a eleição. Já tinha sido eleito. Ele tinha acabado de ser eleito. Uma margem pequena, inclusive. Minúscula, né? Margem, muito pequena. E ele falou, dá pra gente conversar? Eu falei, nossa, né? Vou receber ligação do Duílio. Mas qual que era até então, qual era a sua relação com o Duílio? Nenhuma. Zero? Zero. Oi, tchau, boa noite, boa tarde, bom dia. Não tinha relacionamento nenhum com ele, tá? Eu conhecia anteriormente o Andrés, tive um relacionamento, não sei se ele considerava amizade da parte dele, mas eu gostava do Andrés, quando eu conheci ele, estava no auge, né? Viajei para a África do Sul, ele era o chefe da delegação da seleção brasileira. Na Copa de 2010? A gente estava na casa do Neto. Você estava lá também, né, Renato? Não estava. Mas voltando à história do interior e da minha conversa com o criador. Falei, será que o senhor não pode me dar uma dica do que eu tenho que fazer? E foi quando, inacreditavelmente, recebi essa ligação do presidente do Corinthians. Presidente do Corinthians. Eu sempre falo... Ele não tinha tomado posse ainda, só estava eleito. Estava eleito. Eu sempre falo que o presidente do Corinthians é mais importante, e eu não quero criar polêmica aqui, na minha opinião, e eu explico o porquê. O que eu costumo falar é fundamentado. Eu não jogo as ideias no ar e vou somando, não. Eu acho que o Corinthians é mais importante, o presidente do Corinthians, que o governador de Goiás. Nossa, mas por que você está falando isso? Em termos de exposição de mídia, a repercussão que o Corinthians tem no cenário nacional, o tempo de exposição do Corinthians é muito grande. O Wesley, um dia a gente vai convidar o Wesley, que ele pode falar melhor de números, mas imagino que a receita que o Corinthians... A grana que gira em torno do Corinthians lá é maior que a maioria dos municípios do Brasil. Né? Isso também, não discordo disso, né? Mas assim, a exposição de tudo aquilo que se refere a Corinthians é muito intensa. Bom, recebi a ligação, o que eu fiz? Falei, mas o que é? Não, eu queria falar com você tal, sobre uma proposta de desenvolver um projeto aqui no clube. O que eu fiz? Imediatamente. Eu consultei os meus pares, eu não tomo decisão nenhuma sozinho. Ali você na fazenda, você pensa, tocou o telefone, eu do Não, tocou o telefone, eu do Duílio. Falou, então pera um pouquinho. Eu liguei para os meus camaradas da Chapa 21. Falou, vamos discutir. O Duílio está me chamando para conversar. Ele quer que eu assuma a solução do departamento jurídico do clube. É uma bomba de plutônio. Isso, o Duílio falou para você no telefone, eu quero que você assuma o departamento jurídico. Ele falou, eu gostaria que você fosse o diretor jurídico de negócios jurídicos do Corinthians. Falei, você decide. Eu falei, cara, ele acho que ficou até surpreso. Falei, eu não vou decidir agora isso aí. Tá? Fico muito honrado, mas eu vou conversar com os meus pares. Tá? E assim foi feito. Então foi aberto, como tudo na 21 tem um integrante aqui, que é o Alexandre Palhares, e não me deixa mentir. Tudo é votado lá. Tudo sem exceção. As decisões importantes da Chapa 21 são obtidas em consenso. A maioria prevalece. Que maravilha que é a democracia, né? Aliás, pegando um gancho, para que querem eleição se não respeitam o resultado, cara? Então não precisa de eleição, concorda?
Aí abriu a conversa entre vocês da chapa 21, né? Cara, abriu a conversa. Uma votação ali aberta, sei lá. É isso aí. Abriu a conversa e a maior parte absoluta, acho que 3 ou 4 só de 25 divergiram. Acharam que eu devia assumir. Falei, tá, então eu vou lá. Agora a conversa é comigo. Cheguei pro Duílio e falei, ó, Duílio, pô, mas é até estranho, por que você tá me chamando, sendo que eu sempre dei porrada? E ele me falou uma coisa que, no fundo, era óbvio, né? Falei, então, você só reclama, oferece as soluções, então. Falei, mas eu vou ter autonomia para oferecer as soluções? Vou ter carta branca, ele falou para mim. Falei, então tá bom. E você tem autonomia? Eu tenho autonomia dentro das limitações orçamentárias do Corinthians. O nosso departamento jurídico, ele é gerido por uma equipe extremamente profissional. Extremamente. Quero cumprimentar, inclusive, meu colega. Temos um deles aqui. Um deles aqui, o Ricardo Bianchini. A equipe dele é maravilhosa, tá? E houve um salto qualitativo em relação ao departamento jurídico. Eu não vou ficar detalhando aqui, mas foram tantas mudanças que foram trazidas à baila em relação ao Corinthians, que os resultados por si só falam. Vai chegar o momento da prestação de contas do meu departamento, e eu faço até questão de que ocorra isso, mas é perante o conselho, porque muitas informações, elas são estratégicas, e elas não devem ser divulgadas em público, porque o Corinthians é uma entidade privada, né, e tem que se submeter a regras específicas, em que pese toda a transparência obrigatória pelo Profut e tudo mais, questões de contrato e outras situações têm que ser debatidas no foro interno, para evitar uma concorrência ruim por parte, né, de outras entidades e tudo mais. Então, as soluções que o Corinthians apresentou na seara jurídica, no departamento jurídico, são extremamente felizes. E até diria mais, são pioneiras. O Corinthians foi a primeira entidade de prática desportiva de ponta a ter um departamento de compliance que não está totalmente implantado, mas que está sendo trazido aos poucos, passo por passo. Você me perguntou se tem autonomia. Eu tenho autonomia. As coisas não correm na velocidade que eu exatamente queria, mas isso não é exatamente porque o Duílio não quer. São situações que a gente vai vivenciando no clube e entendendo as dificuldades que existem. Há toda uma cultura em cima de uma entidade de prática desportiva, e não é privilégio do Corinthians aí. Todos os clubes de futebol têm essa característica. Não adianta você chegar lá batendo a mão na mesa e falando, tudo vai ser do meu jeito. Não é assim. Você tem que entender, e as mudanças são paulatinas. Você não acha que o convite do Duílio seria uma espécie de um cala-boca para a oposição? Bom, aí a gente volta ao início da nossa conversa. A maioria entendeu que sim, foi nessas condições conversado. Não, entendeu que não é cala-boca. Não era cala-boca. Por quê? Se a gente só reclama, tem que ter também atitude propositiva. Senão somos chato. A pessoa que só reclama, ela não tem solução. Sim, inclusive eu falei, eu acho que você tem razão nesse ponto. Eu só fico na dúvida se da real intenção deles, do Duílio, até do Andrés. Então eu vou te dizer uma coisa. Mas então, sua intenção, eles devem ter se arrependido, porque o pau tora o tempo inteiro, cara. A gente discute, meu ponto de vista não abdique. Isso que eu ia perguntar pra você. Como é que foi, então? Aí você entrou, a chapa, aceitou. Como é que foi que o clube aceitou a oposição lá dentro? Porque você é oposição, então você entrou, todo mundo sabe que você é oposição, olhando torto pra você. Eu gosto do debate, eu gosto da conversa, que a gente tá falando agora, que é o direito de eu responder. Falar pelas costas é fácil, qualquer idiota fala pelas costas. E na verdade você já se relaciona há muito tempo com a maioria dos caras da situação. A maior parte das pessoas que eu converso apoiaram. E quem tem dúvida vai falar comigo. Ah, não concordo com isso. O que você não concorda? Vamos entender o que aconteceu. Eles acham, a maioria acha, que o que está sendo feito pela gestão do Duílio é digno de aplausos. E é mesmo. Eu quero cumprimentar aqui o Wesley. O Wesley é um diretor financeiro, bravo diretor financeiro. Ele vem trabalhando junto com o departamento jurídico, junto com o marketing, para reequilibrar as nossas finanças. Nossas combalidas até então finanças. E os resultados eles vêm se superando ano a ano. Eu posso estar Só errado. que é um processo
que não pode sofrer uma solução de continuidade, interrupção. A gente tem que continuar trabalhando. É isso, uma coisa bacana entendeu? que pelo menos me dá a impressão... Agora, eu não nasci com um cordão umbilical Pra ligado, saber. entendeu? Só que assim, enquanto eu tiver liberdade para trabalhar, estou trabalhando e tenho, acredito, alcançado bons resultados. E o que eu percebo é sinergia. Quando eu entrei no departamento jurídico, eu contratei a equipe do Dr. Ricardo Bianchini. Mas descoberto o quê? competente. Para o diretor jurídico ou para o presidente? Descoberta para gestão, para quem é o gestor. Mas se são Pra quem é o sempre os diretor? mesmos, não tem Mas descoberta. como são? Eu não sabia Não, de para nada. os presidentes são sempre os mesmos, eles giram entre eles. O presidente pode ser em relação a eles, mas... Entre eles não tem descoberta. Cara, o Wesley, até onde eu sei, também não sabia de nada. Era o os- Matias antes Os do Wesley. diretores eu concordo, Então- agora os presidentes não têm Mas eu tô descoberta. falando em relação à diretoria. Ah, sim. Tá? Tá, primeiro ano de descoberta. Então, assim, o que eu fiz? Eu precisei me assenhorar do que ocorria no Corinthians sob o ponto de vista jurídico. Inclusive, uma de tantas divergências que eu tive com o Andrés era a falta de fornecimento de esclarecimentos para o conselheiro, né? Informações. Informações para o conselheiro, eu tô falando, não para o torcedor, para o Se conselheiro. era renovação e transparência, não tinha nada disso. Então, aí, assim, o que eu fiz, cara? Eu peguei, contratei uma equipe, foi realizada uma due diligence em todos os processos do Corinthians. Eu tenho um raio-x que mostra todas as ações do clube. Né? Então, eu pude quantificar qual é a o realidade. Duílio te deu a transparência. Sim, tanto é que ele também queria saber. Ele ficou surpreso. Então, nós promovemos alterações profundas no departamento jurídico do clube, movendo determinadas peças, modificando o cenário, entendeu? O Corinthians não perde prazo mais, o Corinthians tem se esforçado para apresentar todos os recursos cabíveis, sustentações orais. É até chato ficar falando, né, do nosso próprio trabalho. Vai chegar o momento da prestação de contas. Eu quero dizer tudo aquilo que foi feito. Eu tenho aqui, eu pedi 10 entre 250 pontos que foram trazidos de novidade, algumas coisas, né, que o departamento jurídico Uma fez. delas, não sei se é o herói, eu não posso esquecer, eu tenho que fazer 2 perguntas, senão eu não vou dormir. Tem uma que senão se eu não fizer, vou eu dormir te falar porque a sossegado. pergunta é minha. E a minha e aqui, ó. E é do Michel Moreira. Não, uma é o seguinte, Baita pergunta, como diria o craque o que eu percebo é que muito do sucesso do Palmeiras e do Flamengo, de repente, foi ter equacionado dívida trabalhista, que é algo que ao longo do tempo percebe-se que onera muito os clubes, né? Olha, como é que está o Corinthians o nesse... departamento trabalhista do Corinthians, de Direito do Trabalho, que cuida dessas demandas, é espetacular. Dr. Newton, um abraço, parabéns pelo trabalho que vem realizando. Nós estamos obtendo improcedências de demanda. Em ação trabalhista é difícil até eu conseguir isso. Várias, não é uma ou outra, tá? Então, o trabalho está sendo muito bem feito. Muito bem feito. Só que é um trabalho de continuidade, é quase que um serviço de casa. Você lava a louça de manhã, de noite está lá. Tem muito ainda. Tem, assim, sob controle, mas tem algumas ações, sim. Existem muitas ações. Mas é possível equacionar isso ainda nessa gestão? É possível. Não, já equacionado sob o ponto de vista jurídico, 100%. Não, será, eu digo. Eu acho que um clube do tamanho do Corinthians, com 1.000 funcionários, sempre vai ter demanda, sempre vai ter. São 1.000 funcionários, é muita coisa, né?